Hello everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 4 do PET de Língua Inglesa do segundo ano do ensino médio. Nessa semana, novamente, nós vamos continuar com compreensão escrita, leitura e vamos ter também um pouco de produção textual. As atividades começam na página 133. Como vocês já sabem, foi falado no começo desse PET, esse mês seria totalmente dedicado a 7 impérios africanos muito influentes. Então, com esse conhecimento em mente, vocês pensem em que vocês já conhecem sobre o assunto. Ativem o conhecimento prévio, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso ativando o conhecimento prévio, vai fazer com que vocês já relembrem as informações que vocês sabem sobre o tema e, consequentemente, vai facilitar a compreensão de vocês, ok? Então, nós já vimos 5 impérios nas semanas 1, 2 e 3, agora a gente vai ver mais 2. Bom, e aí, pessoal, ativando o conhecimento prévio de vocês, observem a imagem, o título do texto, para ver se vocês conseguem, se vocês já estudaram em algum momento da vida sobre esse império, ok? E aí depois vocês vão utilizar aquela primeira estratégia de leitura. Vocês vão ler o texto do começo ao fim, sem parar para procurar palavras desconhecidas, sem parar para traduzir. Vocês vão fazer pelo menos uma leitura inteira do texto, ok? E, se necessário, se vocês dispuserem de tempo, façam mais leituras, porque talvez vocês vão precisar de detalhes para poder responderem as questões. Para poderem responder as questões. Bom, depois de pelo menos essa leitura, vocês vão ler a primeira pergunta, que diz o seguinte: o sexto império africano é descrito como aquele ao qual poucos impérios podem se comparar. Que fatos confirmam essa afirmativa? Já disse para vocês também, pessoal, que geralmente as perguntas de interpretação de texto, elas aparecem na mesma ordem que as informações são apresentadas no texto. Então, muito provavelmente, a resposta para essa questão estará no começo do texto. Vejamos o que é dito aqui. Então, na primeira frase, nós vemos o seguinte. Vamos fazer aquele esquema, viu, pessoal? Eu vou dar as respostas para vocês. Se vocês quiserem um tempinho para responderem, pausem o vídeo, respondam e depois voltem aqui. E depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram. Então diz o seguinte: pelo tamanho, poucos estados na história da África podem se comparar ao Império Songhai. Formado no século XV a partir de algumas das antigas regiões do Império Mali, esse reino da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental e compreendia partes de uma dúzia de nações modernas. Então, esse império outros impérios não podem se comparar a ele por causa disso, devido ao seu tamanho impressionante. Questão 2, vamos ignorar a primeira informação, né, que foi a primeira frase. Como o império conseguiu viver um período de prosperidade? Então a gente vai procurar palavras-chave dessa pergunta no texto. Vamos passar os olhos pelo texto para procurar essas palavras-chave. Então, vejam, logo a seguir, logo na sequência da primeira resposta, a gente já encontra essas informações, que diz que o império desfrutou de um período de prosperidade graças a políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado que separou suas vastas propriedades em diferentes províncias, cada uma governada por seu próprio governador. Então foi assim que ela conseguiu viver um período de prosperidade. Na 3, o que aconteceu sob o reinado de Muhammad I? Aí, pessoal, como tem um nome, fica mais fácil localizar, porque está com letra maiúscula, e o nome não está sendo traduzido, então, seguindo aquela ordem, essa informação aparece logo depois das informações das perguntas 1 e 2. Então, sobre o reino Muhammad I, ele conquistou novas terras, formou uma aliança com o califa muçulmano do Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas em Timbuktu.
Questão 4. Vocês já viram em patches anteriores sobre superlativo, né? Que é quando a gente utiliza um adjetivo, a gente caracteriza algum objeto ou pessoa, falando que ele é o melhor ou mais, né, entre um grupo. Ele se destaca entre outros em relação a outros do mesmo grupo. Então, aqui na questão 4, retoma o superlativo que nós já estudamos, se não me engano, no PET 4. Ao usar o superlativo The Best Movie, que destaca um elemento em relação a outros do mesmo grupo, o autor descreve o Império como um dos. Então, vamos procurar aquela estrutura. O superlativo é the, mais o adjetivo na forma superlativa, né? Seguindo aquela estrutura, né? Se for adjetivo de 2 sílabas, vai ter formas especiais. Então, aqui, seguindo a ordem das informações apresentadas no texto, nós encontramos aqui bem no finalzinho que esse império é um dos the most powerful states. Então, é um dos estados mais poderosos do mundo. Finalmente, vamos na parte 7 agora, o último reino, o Grande Zimbábue, ok? E aí, pessoal, vocês já sabem que esse é mais um reino influente, um reino africano bem influente. Mas é um reino diferente, né? Novas informações vão ser apresentadas, portanto, novamente vocês vão fazer uma leitura desse texto, sem procurar palavras desconhecidas, seguindo aquela estrutura, aquelas estratégias, né, que nós já falamos. Vocês vão fazer a leitura do começo ao fim, se precisarem, se tiverem tempo, façam mais outra leitura e depois foquem nas perguntas de interpretação de texto. Na parte 7, ainda usando o superlativo, que se fala sobre os monumentos do Great Zimbabwe, do Grande Zimbábue. Aqui também vamos seguir aquela ordem, né? A primeira pergunta que está sendo feita sobre esse texto, então provavelmente a resposta estará no começo dele. E também vamos focar no superlativo, vamos procurar expressões aí que sigam a estrutura do superlativo, né? The most, the best, the biggest. E aí na primeira frase, vejam o que nós encontramos. Um dos monumentos mais impressionantes da África subsaariana é o Grande Zimbábue, uma coleção imponente de pedras empilhadas, torres de pedra e paredes defensivas montadas a partir de blocos de granito cortados. Então, usando o superlativo, o Grande Zimbábue é um dos monumentos mais impressionantes. E aí fala um pouco sobre a coleção imponente de pedras dele, ok? Na 6. O que sabemos sobre a economia e o comércio do Império? Ignorando a informação que nós utilizamos na primeira pergunta, vamos ver o que a gente acha relacionado à economia. Talvez nós achemos economy, alguma palavra relacionada à economia, mas pode ser que encontremos também algo relacionado, não exatamente a palavra economy. Então, seguindo a ordem aí. Ela era particularmente rica em gado e metais preciosos e ficava ao lado de uma rota comercial que conectava os campos de ouro da região com portos na costa do Oceano Índico. Então, era particularmente rica em gado e metais preciosos. Na 7, alguns artefatos foram encontrados, revelando ser um centro mercantil com amplo contato. Quais foram eles? Vamos procurar essas palavras-chave no texto. Na sequência, encontramos artifacts, e fala também sobre, mais adiante, né, um centro mercantil. Então, os restos de artefatos como cerâmica chinesa, vidro árabe e têxteis europeus indicam que ela já foi um centro mercantil muito bem conectado.
E aí, pessoal, como finalizamos os 7 impérios africanos influentes, agora quer saber de vocês. Em resumo, aos 7 impérios de grande influência na África Antiga, ou seja, pré-colonização, o que vocês aprenderam sobre a história da África? Ao responder essa pergunta, vocês podem mencionar o que vocês já sabiam, ok? Lá no formulário referente a essa atividade tem espaço para que vocês falem bastante, ok? Então me digam aí o que vocês aprenderam sobre esses impérios africanos. E aí vocês podem ler, reler os textos que vocês já leram durante todo esse mês. Na questão 9, pessoal, diz o seguinte: pense em habilidades e qualidades necessárias para conquistar aquilo feito pelos reinos. Pesquise adjetivos em inglês e se descreva como se você fosse um daqueles conquistadores. Lembre-se que os adjetivos são usados para especificar ou delimitar o sentido do substantivo ao qual se refere. No inglês tem-se a ordem adjetivo mais substantivo, como em Wonderful World e Pretty Woman. Example: I am extremely visionary. I am disciplined and very skilled. Escreva um parágrafo em primeira pessoa. Então, um pouquinho complicada essa instrução aí. Mas quer saber o seguinte: é para vocês imaginarem que vocês são um desses conquistadores. E aí, que adjetivos vocês utilizariam para se descreverem? Poderoso, por exemplo. O que eu fiz, pessoal? Eu procurei no Google adjetivos utilizados para descrever conquistadores em inglês. E aí eu encontrei esse site, vocês podem procurar lá nele. Tem várias expressões, várias palavras, mas não quer dizer que vocês precisem usar todas, ok? Procurem as que vocês não conhecerem e vejam qual delas tem mais a ver com a personalidade de vocês. Ou então, imaginando que vocês seriam conquistadores, quais são as qualidades necessárias? Quais são os adjetivos necessários para ser um bom conquistador? Na questão 10, pessoal, ainda falando sobre adjetivos, a gente tem que distinguir adjetivos e substantivos. Substantivos são o quê? São coisas, pessoas, animais, lugares, são nomes, ok? E adjetivos são palavras que indicam características, né, que descrevem. Então vocês vão observar as palavras na caixa e colocá-las no grupo correto. Então, seguindo aquela lógica, né, pessoal, que eu tenho feito nos últimos vídeos, se vocês precisarem de um tempo para responder essa pergunta, para fazer esse exercício, pausem o vídeo, depois voltem aqui para verificarem se vocês acertaram. Então, confident, confiante, é um adjetivo, né? Confiante ou seguro. Flexible, flexível, é um adjetivo, a gente usa para descrever pessoa. Agora, hairdresser, cabeleireiro. Substantivo, né? É uma profissão, uma pessoa, não é uma descrição. Hardworking, é um adjetivo, quer dizer alguém que trabalha duro. Health, saúde. Substantivo. Housekeeper, secretária do lar. É uma profissão também, então vai na coluna de substantivos. Instructor, instrutor. Substantivo. Insurance, seguro. Substantivo. Luxury, de luxo. Adjetivo. Qualified, qualificado. Reliable, confiável. Adjetivo. Well-dressed, bem vestido. Então é adjetivo. Vejam aí, pessoal, que todas essas palavras a gente pode utilizar para descrever pessoas, ok? Ou até lugares, né? Luxury, luxury room, um quarto de luxo.
Na questão 11 também é uma questão sobre para distinguir substantivos de adjetivos. E aí temos um texto e aí vocês vão ter que determinar a qual grupo essas palavras em itálico pertencem. Então, aí vocês têm essa oportunidade de ver essas palavras em contexto. Talvez isso ajude vocês a determinarem se a palavra é substantivo ou adjetivo. Então, a primeira que aparece é popular. Popular, popular, é um adjetivo. Está descrevendo um lugar. Ó. Lugar é um substantivo. Agora, se eu quiser dar uma característica a eles, é que ele é popular, aí eu uso um adjetivo. Resort, a próxima palavra. Resort é um lugar, né? A gente não usa resort para descrever alguém ou algum lugar. Então é um substantivo. Waiter é uma profissão. Então, substantivo. Accommodation, acomodação. Também é um lugar. Substantivo. Experienced, experiente. Adjetivo. Friendly, amigável, simpático. Adjetivo também. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Thank you so much for watching. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem preferencialmente pelo Google Classroom ou então por redes sociais, e-mail ou Conexão Escola no horário de aula. So thank you so much for watching. Until next time.